Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Com a graça de Deus. Retomando o nosso curso. Vamos fazer nossa preparação agora. Boa noite, Isis. Seja bem-vinda. Boa noite, Wellington. Boa noite. Então, vou convidar vocês agora para trazer o pensamento para o já, para o momento presente. Respire fundo. Enche seu peito de ar e solta. E a partir de agora, comece a relaxar seu corpo com a respiração mais leve, tranquila e profunda. Começando pelos seus pés. Você vai subindo esse relaxamento ao longo das pernas. Quadril. Relaxe seu abdômen. Seu peito. Vai respirando, relaxando. Toda a extensão da sua coluna. Cada vértebra da sua coluna. Seus ombros. Relaxe seus braços. Suas mãos. Relaxe seu pescoço e sua nuca. Isso. Enche seu peito de ar e solta. Relaxe toda a extensão do seu rosto agora. Relaxe seus olhos. Suas pálpebras. Sobrancelhas. Sua testa. Relaxe seu couro cabeludo. Enche o seu peito de ar e solte. Você agora está completamente relaxado, relaxada. E isso te permite se conectar com a sua essência, com o seu eu interior. E conectando a si mesmo com o seu eu interior, você visualiza aquela pequena chama que você tem lá dentro do seu coração. Te convido a agradecer por mais esse dia de oportunidade, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos novamente. Agradeça. Motivos são vários para você agradecer. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama. Agradeça pelo pão, pelo teto, por tudo que Deus tem te proporcionado. Deixe a gratidão vir à tona, porque com a gratidão agora você vai acendendo e expandindo a sua chama, a sua luz. Permita que essa luz possa ir crescendo, expandindo cada vez mais, até que envolva todo o seu sistema, todo o seu corpo. E assim, você se auto-ilumina agora, trazendo os seus próprios recursos, como tranquilidade, serenidade, plenitude. E a gratidão tomando conta de você faz com que a sua luz expanda ainda mais,
crescendo ainda mais, além do seu próprio corpo, envolvendo agora todo o ambiente, irradiando em todas as direções, como se você fosse um pequeno sol, uma pequena estrela que ilumina e aquece tudo à sua volta. Isso. Irradie. Irradie. E assim a sua luz vai se conectando à luz do colega do lado, se conecta ao outro, e assim a gente forma uma linda corrente de luz, nos conectando todos, seja presencialmente, virtualmente ou espiritualmente, formando uma linda corrente de refazimento, de serenidade, de plenitude. E assim, conectados nessa corrente, nós oramos a oração que nosso amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira fundo, enche seu peito de ar e solta. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados. Bem-vinda de volta! Tudo bem? Pessoal, ela já fez o curso, trabalhadora da casa, Tatiana. Saudade de você, viu? Você some. Pessoal, fizeram aí o exercício? A gente fez 2 semanas aquele de receber a mensagem, né? E para os que receberam, sugeri que vocês buscassem a conexão para tentar identificar de onde vinha ou de quem vinha essa mensagem. Quero ouvi-los. Quem quer começar? Gente, ninguém? Eu quero. Aí, eu muito não bom. Não nada para falar, só Você não tem nada? Não. Ah. Eu tento e durmo. A senhora dorme? Eu durmo com maior facilidade. Que bom. E uma forma boa é você ficar quietinho, concentrar num lugar onde estiver bem confortável para você. Aí eu deito e durmo. Se você fizer deitado esse exercício da irradiação, você vai dormir mesmo. Então, se você não quer dormir, faça sentado, né? Geise, pode falar, você levantou a mão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, Wellington. Assim, eu só queria relatar que eu já faço, né, participo das quartas da psicografia, e vocês já devem ter percebido que as minhas mensagens, a maioria, as que eu recebo, não são assinadas, né? E aí é uma coisa que eu não sei se é uma preferência minha, porque em alguns momentos já aconteceu de vir nomes na minha mente e eu não colocar. E aí acaba que agora eles nem assinam mais. Então, é uma coisa que eu não acho que seja tão necessário, né? Porque eu acho que a mensagem é mais importante. Mas às vezes vem sim alguns nomes na minha cabeça e acaba que eu não coloco. Às vezes, então, geralmente vem 2 espíritos que eu identifico eles com mais frequência. Mas geralmente é muito automático eles não colocarem o nome, entende? E aí acaba ficando sem assinar. Mas já aconteceu de assinar, então esses que assinaram já são, eu percebo que são os que vêm mais frequente. Às vezes acontece de vir outros que são um pouco diferentes,
Mas eu não sei se foi um comum acordo, que é uma coisa que eu fico receosa de colocar, dependendo do nome que vem na minha cabeça, e acaba que vem sem assinar mesmo. Eu não Tudo sei se é muito certo. de mim ou é dele, sabe? Mas você está certinho, né? Lembra que a gente estudou que os espíritos bons não gostam de se identificar? Né? Então, você está correta de, às vezes, nem forçar muito. No caso dela, gente, ela já é uma psicóloga, já está trabalhando na casa, ela traz mensagens toda semana, lindas. Lindas. Tem que virar um livro. O pessoal que está falando de suas mensagens tem que virar um livro, viu, Geise? Nossa, cada semana é uma super. Então, normal, né? No seu caso, você já tem uma psicografia já desenvolvida, né? Uma mediunidade desenvolvida. O exercício aqui é para quem está começando, procurar identificar. Até não é para ser chato, né? Ficar insistindo com os bons espíritos e ficar assim, você tem que me falar. Não, não. É para você, como a gente está nessa parte inicial de desenvolvimento, né? Para quem está começando o desenvolvimento mediúnico, a gente tem exceções na turma, claro, para a pessoa começar a fazer essa análise, ela prestar atenção, principalmente quando for algo que não for dela, para ela discernir melhor um pensamento que não é dela, o pensamento que é dela. Por isso esse exercício, né? O exercício de deixar vir, depois o exercício de tentar identificar. Não significa que tem que ser um chato, ficar, quem é você, quem é você, não. É só para você discernir, fazer a separação um pouco mais definida do que é seu e do que não é seu. Percebe? Esse é o intuito do exercício aqui, tá? Agora, a gente tem algumas exceções na turma, como a Geise, alguém despontando aí, né, Lucas? Né, Karina? Trazendo umas mensagens maravilhosas pra gente. Então, fiquem à vontade. No caso, por exemplo, na semana passada, na segunda-feira, eu não estava bem. Nem dei tratamento, eu recebi, né? Na terça-feira teve a desobsessão, eu fiquei na sustentação, mas na terça eu já me senti mais debilitada fisicamente, eu não conseguia levantar, falta de energia mesmo, né? Então, eu fiquei só na sustentação, né? Porque eu venho nesse processo, tem vezes que sim, tem vezes que não, gente, o negócio é assim, né? E na quarta-feira eu vim pro desenho, né? Eu faço mais um desenho mediúnico. E aí, também, na quarta-feira foi um dia muito delicado, também estava muito sem energia, né? Mas foi quando eu comecei a mudar eu estava começando a mudar o meu padrão vibratório, que deu um start para eu começar a mudar. Aí eu recebi a intuição. Você não está bem fisicamente, não tem como, né? A gente tem que resguardar. Falei, será que isso é da minha cabeça? Porque, assim, tipo assim, vamos conversar mais? Eu tô querendo saber, né? Então eu nem forcei, né, na quarta. Sim. E a gente fez até o estudo, eu tava até mais quieta, né? E aí na quinta, como na quarta começou a mudar o padrão vibratório, na quinta eu já amanheci 10, né? Então eu comecei a fazer as irradiações de novo, coisa que eu não tava conseguindo fazer, não tinha ânimo, não tinha vontade de fazer. Mas aí começou a fazer as irradiações, aí de lá para cá eu vim fazendo todo dia. Assim, eu não recebo uma intuição na hora que eu termino. Muitas vezes, tem dia que eu tô mais voada, eu começo a viajar, principalmente comigo. Eu começo a viajar, mas depois eu consigo me concentrar. Mas no começo, eu sempre sinto a mesma vibração. A mesma vibração de quando eu faço o evangelho, igual a Geise falou. Pega mais ou menos como base o que você sente no evangelho, no culto, né? No ar, né? Então é mais ou menos essa vibração na hora que eu começo a fazer a vibração. Eu ponho lá a irradiação para fazer, é mais ou menos o que eu sinto na hora que começa. Tipo assim, ok, estamos, tipo assim, dando a aval daquilo, sabe? Mas no final não vem mensagem, não vem pensamento, vem nome de pessoas, assim, nem nada.
Mas os meus sonhos andam mais complexos. Aham. Mas você falou que ainda vai entrar nos sonhos? Vai. Então, depois eu adianto. Eu E- quero saber muitas perguntas. Tá. E no seu caso também, você está desenvolvendo a psicofonia, né? Então, que é um pouquinho diferente. E tem um gasto energético maior Sim. também, né? Sim, tem uma conexão mais profunda. Então, a psicofonia, ela é mais profunda, né? Porque você toca a energia do espírito, o espírito toca a sua energia, é sistema nervoso com sistema nervoso. Então, é mais complexo mesmo, mais profundo. Mas então esse processo é normal. Normal. Então, se você está um pouco mais debilitado, Sim. vai ter Sim. uma leve suspensão Sim. ou uma prorrogação. Lembra do repouso e perda? Perda e suspensão da mediunidade, a gente falou? No seu caso, você está debilitado, então, naturalmente, você vai ter ali um repouso na mediunidade. Né? E você falou duas coisas que a gente falou, da dúvida e do repouso. A dúvida, será? Será? Normal. Normal. Processo natural acontecer. Tanto que na quinta-feira eu dei tratamento normal e eu senti a presença, principalmente, eu sinto muito quando eu vou falar. Uhum. Então, quando eu falo, eu recebo muita vibração de quando eu vou falar alguma coisa. Uhum. Então, no culto em casa, ou quando pedem para eu fazer oração aqui no tratamento, geralmente eu recebo essa vibração mais ao falar do que nos outros casos. Sabe? Legal. Alguém? Eu sei que não é, o pensamento não é meu, mas é tudo assim muito depois que eu vejo que não é. Bom, meu filho me pediu uma opinião, negócio pessoal dele, não falar o que é negócio pessoal dele. Ele falou, mas isso assim, assim, assim. Aí eu falei pra ele assim, Lélio, faz assim, assim, assado. Aí ele ia saindo, aí foi como se alguém tivesse falado que não vai dar certo, pode acontecer isso, isso, isso. Aí eu falei pra ele, Guilherme, vem cá, não faz isso não. Ele falou, mas você é doida, você acabou de falar pra mim falar. Eu falei, eu tô falando pra você não fazer, porque pode ser que não dê certo. Aí depois que acontece, eu falo assim, mas por que eu falei pra fazer, depois eu falei pra não fazer? Sabe, foi como se alguém tivesse falando assim, isso não vai dar certo, pode acontecer assim, assim. Eu falei, Guilherme, vem cá, não faz isso não. Ele falou, mas você é doida, você acabou de falar pra não fazer. Eu falei, mas eu tô falando pra você não fazer, porque eu pensei melhor. Eu pensei, né? Eu pensei melhor. Eu quero pegar um adendo desse relato dela aqui. Percebam que, mesmo ela não identificando na hora, foram dois pensamentos antagônicos, ou seja, um contrário do outro. Gente, quando vem pensamento contrário, É aí que você vê que não tem é prova maior de que é um pensamento externo, entende? Tem o seu pensamento e tem um pensamento diferente. Às vezes, o pensamento pode ser parecido com o seu, que é mais fácil de você confundir. Porém, quando acontece isso, é a certeza que você tem de que não é seu. Ela pensou uma coisa, ela chegou a verbalizar, faz assim. Depois veio na cabeça dela, não, vai dar errado por causa disso. Faz assada. Mas você tá doida? Porque ela recebeu a intuição ali, um pensamento de alguém dizendo que não ia dar certo. Pode ser assim, entender assim, entender o contrário? Pensamento contrário é a prova. E é vamos dizer assim, é o ponto onde você pode pegar para começar a identificar o que é seu e o que não é. Veio uma coisa na sua cabeça, de repente veio outra coisa, que é contrário à primeira, um desses dois pensamentos não é seu. Então é o ponto de partida para você começar a identificar o que é seu e o que não é seu. Pode ser o primeiro e pode ser o segundo, né? Pode ser um ou outro. Ruim, falou ruim. Exatamente. Não vou falar qual, mas um dos dois não é seu, que é contrário, né? Então, esse pode ser o ponto de partida para quem está começando, para ir saciando as dúvidas, para ir percebendo ali os pensamentos que vêm, para começar a identificar mais facilmente. Diga. Foi igual semana passada, quando eu relatei aqui, né, que chegou no momento e falei, nossa, não vai dar tempo para mim. Aí, na mesma hora que eu pensei, não vai dar tempo, que eu ia me conformar que não ia dar tempo, veio, não, você não vai dar tempo, você vai, porque você tem que entregar a sua mensagem. Aí, ó. Aí, foi disparado, né? E aí, aconteceu também, lá na subseção, e uma situação para mim que foi nova. Porque, assim, a psicofonia,
já é uma realidade, assim, já faz parte Da da minha sua vida vida. já há um tempo. Aham. Só que lá naquele momento, depois quando a gente iniciou a sessão das mensagens dos espíritos benfeitores, veio muito claro para mim uma mensagem escrita. E até então, Escrita? eu ainda não tinha psicografado nada. A primeira vez foi aqui, esse dia que eu estava vindo para a aula, que veio a mensagem claramente que eu tinha que trazer. E aí, lá no momento, veio para mim, começou a vir a inspiração, e eu não conseguia concluir na minha visão. E aí eu fui me conectando e aí eu não tive força para pedir para escrever, mas aí eu fui concentrando e a mensagem foi formando na minha cabeça como se, sabe quando você está digitando alguma coisa e vai construindo aquilo? Sei. Aí ela veio formando na minha cabeça até uma mensagem bem curta, e aí ela finalizou. E aí, no final, ao final, eu fiquei concentrada para ver se tinha uma identificação, sabe? Aí eu vi plenamente assim, uma assinatura. Você viu a assinatura? Legal. De um nome só, sabe? Mas aí ficou nisso e aí foi terminando lá, aquele momento. Mas isso foi novo, porque dessa forma a mensagem, como veio, ainda não tinha acontecido. Legal. Deixa rolar. Deixa rolar. Hoje a gente vai pôr um papelzinho na sua frente. Né? Lucas. Bom, a minha aconteceu o contrário, né? As duas primeiras se identificaram e essa última não se identificou. Você recebeu mais uma? Domingo após o Olha que legal. Que legal. em casa. Amigos, a cada jornada que realizamos, aprendemos e com esse aprendizado evoluímos. Nem sempre a jornada é fácil. Há muitas cruzes e espinhos pelo caminho, mas jamais nos esqueçamos que o amparo não nos faltará. Estamos cercados de amigos que nos auxiliam na caminhada. Amigos estes que nos intuem e auxiliam. Jamais se esqueçam vós que não estáis sozinhos. Estais amparados pelos amigos e companheiros de jornada. É chegada a hora em que se separará o joio do trigo. Assim como tantos irmãos nos deram o exemplo da caridade e do trabalho em prol do bem, que possamos ser exímios trabalhadores de Jesus e ser a luz que ilumina a jornada de tantos irmãos. Jesus nos faz o convite para sermos luz e sal da terra. Que Jesus nos ampare hoje sempre, um amigo. Maravilhoso. Eu acho que você deveria vir na quarta mesmo. Ontem eu acho que você deveria vir. Tá vindo mensagens lindas e completas. Karina? Então, eu também não consegui identificar o nome. Sempre vem igual dele, espírito amigo. Espírito amigo, irmão, ótimo. Assim, como se diz, tem hora, né, que às vezes vem algumas coisas na cabeça, mas acho que é muito por conta de algo que eu li, assim. Comecei a ler um livro e aí fala sobre os capelinhos, que até em alguma das aulas vocês comentaram, e eu realmente não tinha conhecimento sobre isso, né? Sim. Aí eu falei, puxa vida, antes de continuar, eu vou estudar. Aí parei para estudar um pouco sobre os capelinhos. Que aí foi quando comecei a descobrir algumas coisas assim, eu falei, nossa, nem sabia disso, né? É importante, às vezes, a gente parar em alguns momentos antes de seguir. Uhum. E aí, da segunda vez que eu fui fazer o treino para ler a mensagem, aí no final veio alguma coisa, não sei o que lá, capelinho. Não, mas isso daí é porque eu não estava estudando. Então, assim, não dei muita bola, não. Mas é porque todo final estava escrito, né? Da outra vez eu sempre assim, espírito amigo, espírito irmão,
sempre dessa forma, assim. E aí, como ela comentou também, eu acho que ainda tem muito receio. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fiz o exercício perguntando, eu ficava assim, só se for necessário. Ótimo, ótimo, ótimo. Só se for necessário. Ótimo. Perfeito. Aí hoje eu também recebi uma, mas assim, eu achei um pouco forte, assim, um pouco pesado, assim, sabe? Enfim, a vibração, ela estava meio exaltada. Certo. Nesse sentido. Compartilha com a gente. E aí fala assim, caros amigos, nesse mundo de ilusão, saudemos nossos compatriarcas que se confundem com as palavras listradas nos verbetes do Evangelho para satisfazer suas emoções doentias no plano espiritual. Exaltai-vos, povos infelizes, com a compaixão daqueles que desejam vislumbrar na senda do amor de Cristo. Não se engane, meu amigo, os caminhos para a chegada das bem-aventuranças está próximo do fim. Não se queixe pelas desavenças que surgirem em seu caminho. Elas demolduram o caráter daqueles que desejam alcançar altares extremos do egoísmo e da compaixão. Exaltemo-nos nos caminhos tortuosos de vexames e vislumbramentos. Todos aqueles desejosos de abrilhantar no altar do Altíssimo terá quedas monstruosas pela frente, caindo de tal forma a não alcançar a terra, e os abismos da morte estarão sempre presentes. Exaltai-vos dos sepulcros todos aqueles enfraquecidos na carne, para brilhantar no altar das compaixões. Sede perseverantes, espíritos enfraquecidos, para beber do cálice da bondade e da benevolência. Sua chama ardente clama por compaixão. Espíritos errantes, exaltai-vos dos lamaçais na perseverança. Busque por caminhos estreitos e simplificados no amor e na luz. Estejamos em paz, espíritos errantes da erraticidade, porque as lições da vida estão sempre prontas para serem servidas e trabalhadas com afinco. Mas para isso é necessário um reconhecimento de si mesmo e das qualidades das vossas virtudes perturbadas. Trabalhe sempre que puder. Não negue, não evite, não esmoreça. Segue na batalha da vida com afinco para um dia poder abrilhantar na taça de Jesus. Segue sempre, Espírito Irmão. Nossa. Profunda, hein? Profunda. Eu tive dificuldade de entender, e dali, assim, não sei, ainda ficou... Tá com cara de ser... Oi, fala. No final, eu achei que estava uma vibração menor e estava mais coerente do que o começo. Mas a gente tem que lembrar isso, não é? Mas o final eu achei um pouco mais coerente, a vibração um pouco menor. Ela falou exatamente isso. No começo estava muito... Aí no final parece que até eu fui... Sabe o que me pareceu? O pensamento, assim, para poder... Sabe o sermão do pai? O pai, quando vê o filho fazendo algo errado, e ele chega e... Firmeza. Eu senti isso, sabe? De um pai dando uma bronca nos seus filhos. Presta atenção. Tá chegando a hora. Você faça a sua parte. Porque realmente está acontecendo, né? Alguns não ficarão aqui mais. Isso está acontecendo. Alguns já foram. Isso é real. Então eu senti isso. Senti uma... Porque a espiritualidade superior, eles são firmes. Uma coisa que a gente falou semana passada. Não espere privilégio. No começo eu achei que tinha muita paradoxo de uma palavra com a Isso, outra. aqui Por fala, isso que eu acho que ficou ao mesmo tempo, ele pouco fala complexo, egoísmo, aí né? fala compaixão, né? E teve mais de uma vez, né? Mais uma vez esses paradoxos. Tipo assim, o vislumbre
da virtude, tipo assim, foi... Eu tentava pegar um caminho ali, parece que, paradoxalmente, vinha outra palavra, assim, totalmente oposta ao que estava falando. Né? Legal. Legal, é importante fazer essa análise, né? Muito importante, né? Forma e fundo. Mas no Excelente. final, já não tinha tanto paradoxo mais. As palavras, elas foram ficando mais leves e tipo assim, coerentes, assim, no mesmo alinhamento. Pegou um rumo, né? Excelente. Fala, seu Lua! Fala, seu Lua! Só para complementar, Peraí, só um pouquinho. eu sempre leio o capítulo do Evangelho hoje, né? Ah, Esse sim. foi o capítulo 24, de 17 a 19, que fala sobre a cruz, né? Que fala, e assim, é uma parte que eu ainda não tinha lido também do Evangelho, que fala assim, ó, carregue a sua cruz, Uhum. né? Mas pensai bem, como que você quer carregar essa cruz, né? Para não se exaltar demais. Então, assim. tem muito a ver. Tá vendo? Sabe o que eu senti? Parece que se foi Jesus dando uma bronca nos apóstolos. Gente, é por aqui. Acorda. Senti isso que veio para mim. Eu senti, eu não sei se todos vão compartilhar, mas quanto a mensagem dele, quanto da que você leu, e parece que tem uma junção, sabe? E aí eu trazendo se eu puder, né, eu vou falar a mensagem que eu recebi na terça-feira, é bem curtinha. Claro, pode, por favor. E eu acho que completa um pouco, é bem curta, né? Mas falava assim, todo caminho do bem é árduo, mas o resultado é vitorioso. Tá vendo? Vai amarrando, né? Não espere dos bons espíritos privilégio. Espere trabalho. E o nome que eu tenho que falar, porque a mensagem não é minha. Claro. E o nome que eu vi assinando abaixo dessa mensagem foi Joana. Joana? Vixe. Se for Joana que eu tô pensando, e tem tudo a ver com o ensinamento dela, né? Se for de Ângeles, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o ensinamento dela. Essa questão de não esperar privilégio, facilidade. Ela fala muito sobre isso. Muito mesmo. Eu fico assim, toda vez que eu me lembro disso, vem uma vibração assim muito forte. Nossa, até arrepiei aqui, sério mesmo. Fala, seu Lua! Hoje eu só quero perguntar. Pode perguntar, Sérgio. Eu estou achando assim muito em dúvida comigo mesmo, essa comunidade dúvida, né? Como ela chega, conversa, por exemplo, conversa, eu pergunto, me dá essas respostas, igualzinho que eu falei quando eu comecei aqui. Uhum. Me chamou de pobre, depois passou a pobreza para preguiça. Ela me disse o seguinte para mim, eu, principalmente, no meu caso, não quero falar, eu gosto mais de ler. Aí falou comigo que a leitura não é o que eu estou lendo, é procurar a minha chave dentro do meu entendimento, da minha compreensão, que é de 99% mais uns 9, de 0, que até essa maneira, sabe? Por cento da população tem essa preguiça. É a preguiça mental. Uhum. Essa preguiça mental faz com que nós ficamos duvidando de nós mesmos. Aonde nós ficamos numa balança. Não sabe se cai aqui ou se levanta ali. Aí eu fico pensando, continua a dialogar com ela, aí eu fico pensando, e essa... acho que foi aquela. Eu estou observando vocês, eu estou observando o negócio teu. Ela me disse assim, que vem aqui na cabeça, digamos, você está ali. Eu vou fazer. Vem certos pensamentos que você encabula com você mesmo, não encabula? E passa um pedaço, você esquece.
Quando você pode pegar a caneta para poder fazer, Passou. já passou. Mais uma prova que não é seu. Hum? Mais uma prova que o pensamento não é seu. Agora, a Nilce falou o seguinte, senhor. Sobre a luz do pensamento. Eu perguntei para ela. Ela disse que o pensamento é uma luz que nós não sabemos como dominar. Ao mesmo tempo que ela foca, ou nós tiramos o foco. Verdade. Entendendo? Verdade. Então, às vezes eu fico pensando o seguinte. Um dia eu perguntei para ela, aonde é que a senhora quer que eu chegue? Falei mesmo. Eu falo assim, gente. Eu converso com ela, assim, nós estamos... Eu É falo uma amiguinha do seu Lua. né? A mesma coisa. Quando eu vejo que ela está chegando, E o que ela te respondeu, senhor? né? Agora, esse foco de nós apagarmos, que é a pobreza, é a preguiça que nós temos de lutar para que esse foco permaneça conectado, para que nós consigamos entender o que é certo e o que é errado. Sim. É disso que quando nós, às vezes, temos... acho que vocês já sentiram. Tem aquele pensamento gostoso, assim, já teve isso? Alegre, que a gente levanta até você vai. Esse momento agradece, para e fica com ele concentrado. E quando vier o outro pensamento, acho que o outro é falando negativo, né? Você lembra daquele que se foi? Aquele que veio primeiro. Sim. Entendeu? Que é aí que começa a riqueza do ser humano, é colocar tudo que é bom, que ele tem dentro dele, para que ele espranja, entendeu? Para que não fique nessa dúvida que nós estamos. A dúvida é natural, senhor. Hein? A dúvida é um processo natural do aprendizado. Se não fosse a dúvida, a gente não aprenderia. A grande questão o que realmente faz a humanidade evoluir é a pergunta, não é a resposta. Isso. Se não fossem as perguntas, nós não estaremos onde a gente está. A dúvida faz parte da nossa vida. E é através dela que a gente vai crescer, porque na busca da resposta a gente vai aprender. Mas eu entendi que essa dúvida que ele está falando não seria dúvida da pergunta, mas dúvida em si mesmo. Isso. Dúvida de si. Dúvida Sim. de si. Então, se Vou chegar lá. não permanece com essa vibração elevada, que é trocar esse pensamento ruim por um bom, que o próprio Divaldo já ensinou isso, e o que o Wellington já falou da questão do hábito, a gente só tem que... O hábito não tem como a gente criar, a gente troca, né, o mau hábito por um bom hábito, para você permanecer numa frequência mais alta. É isso que ela quis dizer. Então, ela está dizendo correto, pro senhor. É. Para o senhor não permanecer com a dúvida em si. Não da dúvida de perguntar, entende? Mas a dúvida em si. Só nessa aqui. Ela me disse quantas vezes vocês estão... digamos assim, um estudo. O professor te fala uma coisa, você fica em dúvida. Levante-te, dê tua cara, pergunte. Sim. Entendeu? Pergunte. Por quê? Nós temos orgulho de querer dizer que nós sabemos o que não sabemos. Né? Ela falou, não, levanta, pergunta, briga para te ensinar. E ela me disse o seguinte, uma pergunta sua, eu não estava ali só pelas pessoas. Às vezes uma pergunta que você faz, o outro também está com aquela dúvida, né? Ela disse, não, o mal é esse, é você calar-se com você. Aí você vem. Agora, com relação à dúvida sobre si mesmo, né? Você duvidar, será? É aquilo que a gente falou. É natural a dúvida, principalmente quando a gente fala de mediunidade, de desenvolver, de aprender a entender, identificar e lidar com pensamentos que podem não ser seus, saber o que é seu, o que não é seu. Natural vai vir dúvida. É muito natural que venha a dúvida. Só que só tem um jeito de você diminuir essa dúvida. Persistir, experimentar e se permitir. Aquele negócio, né? Eu tô com medo de pôr a mão nesse caderno aqui. Será que vai me machucar? Tô com medo, tô com dúvida se eu ponho ou se eu não ponho.
eu só vou saber se eu colocar a mão. Entende? É persistir, né? Continuando, se permitindo experimentar novamente, e aí analisando, vou lá e experimentei, olha, isso aqui foi para cá, agora foi para lá. E aí você vai balizando, você vai colocando na balança, você vai identificando. Quanto mais você experimenta, quanto mais você coloca a mão, quanto mais você faz, mais você consegue discernir em tudo. E o pensamento não é diferente. Quanto mais você permite aquele pensamento vir e começa a analisar ele, você com você mesmo, por isso que ela falou da preguiça mental. Porque às vezes as pessoas falam, isso não é nada não, e tipo assim, joga fora, né? Ao invés de jogar fora, analisa, presta atenção, olha, veio esse pensamento, assim, assim, assado, eu estava pensando de outro jeito, assim, 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 e começar a usar a razão, a fé raciocinada, para ir aos poucos identificando cada vez mais. E quanto mais você experimentar, quanto mais você fazer, melhor você fica. O ser humano aprende de duas formas, por repetição e por emoção. Aquilo que você faz repetidamente, você fica muito bom em fazer. Por isso que a gente é excelente em reclamar, né? A gente reclama demais. Bom, continuando aqui, pessoal. A gente começou na aula passada a entrar nesse assunto que é muito interessante. E é um assunto que traz para as pessoas leigas muito preconceito, um entendimento errado desse assunto. Então, é muito legal, fiquem atentos, qualquer dúvida pode perguntar para a gente ir sanando as dúvidas, tá? A gente já começou a falar sobre emancipação da alma, tá? E a gente falou na semana passada já, dentro dos processos da emancipação da alma, a questão do desdobramento. Lembra? A gente tem 3 corpos base, né? Os principais seriam o espírito, que é a nossa essência, nosso eu interior, o perispírito, nosso corpo espiritual, corpo perispiritual, corpo semimaterial, tem vários nomes, mas é aquele que permanece quando nós desencarnamos, e o corpo físico, que é a carne, que é a matéria. Bom, a gente desencarna, fica o perispírito, que é o corpo semimaterial. Quando a gente dorme, a gente falou que semana passada, né, num estágio de alteração da consciência, ou durante o sono, a gente desdobra, ou seja, o nosso perispírito sai do corpo e faz outras coisas. Porém, permanece ainda conectado ao corpo, né? Pelo tal do cordão luminoso, fio de prata, fio luminoso, existem vários nomes. Que é nessa figura está representado aquele fio branco que está conectando a cabeça da moça lá no corpo, no perispírito dela. Então, inclusive a espiritualidade sabe de que se trata de pessoas em desdobramento por causa desse fio, por causa dessa ligação que existe entre o perispírito e o corpo físico, né? Então esse é o processo mais básico da emancipação da alma, que a gente tem a capacidade, e é um recurso humano, todos nós fazemos isso, de desdobrar, de sair do corpo. E você faz isso quando você está dormindo ou num estado alterado de consciência, tá? Muito bem. Vamos entender melhor. Emancipação da alma. Uma pergunta. Pois sim. Nesse estado de desdobramento, quando a pessoa se desdobra, normalmente é no sono, que acontece comigo e com os meus filhos. Certo. Se alguém acordar a gente ali naquele momento, o que acontece? Volta. Volta rápido. Não tem perigo nenhum. Não tem perigo. Por isso que quando você toma um susto, você está dormindo, quando acontece um barulho muito grande, que você acorda muito rápido, você percebe que fica uma fração de segundo ali, você meio que sem noção, você perde noção de tempo e espaço, porque você volta tão rápido que até o seu cérebro físico processar tudo, você demora uns segundinhos ali para realmente voltar, para realmente ter noção do que está acontecendo. Mas volta. Até mesmo se for para você ser morto, você jamais vai ser morto
com o seu perispírito de desdobramento. Isso não acontece. Vamos supor que você está... Só um exemplo rapidinho, já. Vamos supor que você está lá e entra um assassino na sua casa. E ele vai te matar. E vai acontecer. Não tem como impedir aquilo. Você está desdobrada, dormindo, e ele vem com a faca para te matar. No momento que ele for colocar a faca, o seu perispírito pressente, volta, e só assim você desencarna. Jamais acontece de você desencarnar em desdobramento. É impossível. Você volta, sempre volta. Eu queria te fazer uma pergunta na questão da... Quando você vai fazer regressão. Certo? Tem todo um cuidado de fazer o processo da regressão, né? Quando você está regredindo, você está num processo de desdobramento? Difícil falar. A regressão é um processo que te coloca você em contato com as suas memórias espirituais. Você acessa as memórias do espírito, por isso você lembra. Não necessariamente desdobramento. É você conectar com as suas memórias de espírito. Entende? Porque o esquecimento o esquecimento é da atual reencarnação. Sabe por que eu te faço essa pergunta? É o seguinte, quando você vai fazer a regressão, é necessário um profissional muito capacitado para fazer isso. Sim, por quê? Porque tem que... conforme for a maneira que você volta da regressão, eles costumam falar que às vezes a gente até nem volta. Não existe isso. Pela lógica. Não existe isso. Você volta, você está viva, você está encarnada. Então, o que acontece ali é um acesso a memórias. Memórias, só. Não tem esse negócio de não voltar. Entendeu? É claro que para você acessar esse tipo de memória, qualquer memória mesmo, não precisa ser de outra reencarnação. Por exemplo, para eu fazer você acessar a memória de quando você estava no útero da sua mãe, você não vai acessar fácil. Está no seu inconsciente. Para acessar o inconsciente, precisa de um processo. Não é tão simples assim, não é racional. Eu vou lembrar de quando eu tinha 1 ano de idade. Não, está no inconsciente. Agora, ainda falando de memórias ainda mais profundas do espírito, do inconsciente espiritual, é um processo muito mais complexo de chegar. Mas não significa que você está saindo do seu corpo ou indo para outro lugar. Você está acessando memórias. Mas não sou expert também em assunto de regressão, não. Pode falar. Eu não sou, mas quero só fazer um comentário. Como é uma viagem no nosso inconsciente, né? A pessoa ela tem que estar, de certa forma, preparada emocionalmente para acessar certas memórias. Claro. Porque às vezes o que pode acontecer nessa questão é a pessoa não voltar. Ela tem uma bala emocional que pode confundir ela da realidade que ela está vivendo naquele momento ali. Você pode acessar um trauma que você não, que aquilo pode ser muito forte para você, não está resolvido bem ainda, e te causar problemas. Mas deixar de voltar, não. Mas pode trazer transtornos emocionais, psicológicos, pode. E quando você faz um desdobramento só para determinado local? Só para determinado. É porque você tem algum trabalho ali, né? Nossa, então eu estou ferrada. Você está com algum trabalho ali, algum projeto que você está desenvolvendo nesse local. Estou ferrada. Você lembra? Não, eu só faço desdobramento para cemitério. Então, você está trabalhando ali, você está ajudando ali. Nossa! Você tem algum compromisso ali, com certeza. No caso igualzinho, assim, o cara está dormindo, amanhã se acordar. Desculpa, eu não ouvi. Está dormindo? Não, digamos, cada vez, já aconteceu muitas vezes, né? O cara vai deitar normalmente, sadio e tudo mais, e vão lá mexer com ele está dormindo. Nesse sonho dele, não pode ser que arrebentou esse cordão, não? Não. Esse cordão só arrebenta, seu louco, quando desencarna. Esse cordão umbilical. Essa ligação só rompe, essa ligação só rompe quando há o desencarne. Quando a pessoa desencarna. Enquanto ela estiver encarnada, existe essa ligação aí. Então, digamos que quando o cara está lá deitado
quando eu já falo que ele já morreu, ainda está ligado ainda. Não. Porque já morreu? Não. Não. Morreu, desliga. Depende Desliga, também. Mas aí, Depois de um tempo. Mas não é imediato mas para aí- nós que estamos vendo. O senhor deu um ataque aí, caiu e morreu. Eu Certo? não. Ou eu. ou ela, Tá? mas aí você falou O desligamento é devagar. Não é assim, eu caio e morri corpo toda mas uma você vez. falou Não assim, é. a pessoa dorme. E às vezes a pessoa está encarnada ainda, seja bem ruim, já no prazo assim, final de vida dela, o processo de desligamento já começa devagarinho, para ficar só finalmente para romper quando ela dá o último suspiro. Então, Vai de cada um, Solu. Tem gente que barriga. faz o desligamento mais rápido, tem gente que é mais lento, depende de cada um, do apego que tem. Tá? Não, o que está falando aí, eu creio que seja assim. Por exemplo, ele falou às vezes a pessoa deita, por exemplo, dorme. Aí ela, vamos supor, ela infarta. Aí foi o que você falou. Aí o pé Não, espírito volta pra primeiro, infartar, pra Depois fazer o desligamento. É isso que ele está falando. Eu estava lendo uma coisa assim que falou o seguinte, um livro. Ah, Quando vai ter esses acidentes muito traumáticos, entendeu? A pessoa, ela é desligada antes para ela não Pode ser. poder sofrer. Para ela não se a sofrer pessoa o tiver impacto- merecimento para isso, ela impacto pode ser desligada antes. do acidente. Mas assim, desliga a consciência. O desligamento mesmo do desenlace material, o desligamento da desencarnação é bem complexo. Esse desligamento é a da consciência da pessoa, que ela não vê. Pum, apaga a pessoa. Aí faz o desligamento, que é uma cirurgia. É célula por célula. Desligamento. Então, Só um minutinho, gente. Espera aí que o seu Nelson levantou a mão. Fala, seu Nelson. Tá me ouvindo, seu Nelson? Você levantou a mão tem um tempão? Tem, eu só tinha perguntado o seguinte, né? Às vezes não é um sonho que parece ser muito bom. Aí, de repente, eu acordo, aquele me dá dor de cabeça. É relativo ao sonho ou é um susto? Pode ser ambos. Pode ser ambos. Depois a gente vai falar sobre sonho. Senão a gente não toca aqui. Mas, assim, às vezes, se você voltar muito rápido, dependendo da forma, o susto que você levou, pode ser que te dê. Ainda mais o senhor que tem propensão a ter dor de cabeça, é normal que dê. É normal. Uhum. Tá ok. Espera aí, seu Luar, para levantar a mão. Em relação à questão do desligamento, tem nos livros do André Luiz, tanto que não é assim abrupto, tipo, a gente não fica sem, não morre de repente, que nos livros do André Luiz, a pessoa em desdobramento foi ao nosso lar, e aí auxiliar lá, tipo como se fosse uma palestra, não lembro o caso direitinho como é que era, mas que aí ele reparou, mas eu vejo, tipo assim, algo ligado a ele, como se fosse um fantoche, alguma coisa assim. Aí a veneranda falou, são médiums que fazem trabalho aqui em desdobramento. Então, mesmo a pessoa estando no plano espiritual, se a gente desdobra para lá, para fazer o tratamento lá, eles sabem a diferença de quem está encarnado e de quem não está. Exatamente. Gente, resumindo, ó, desdobramento. Você está dormindo, ou você está em estado alterado de consciência, qualquer que seja, qualquer motivo que altere a sua consciência. Você pode estar meditando, você pode estar sob efeito de coisas químicas, não interessa. Sua consciência está alterada, pode acontecer. Pode, não significa que vai, 100%. Você alterou sua consciência, há uma chance de você desdobrar. Durante o sono, você desdobra. Certo? Ficou claro? Beleza? O desligamento é o desencarne. É, assim, romper os laços com a matéria. É um rompimento. Agora, a forma que se dá isso, se demora, se é rápido, tem gente que demora meses. Tem gente que acompanha o corpo decompondo no caixão. Agora, isso depende da evolução de cada um, do apego à matéria de cada um, que acho que não cabe nem a gente ficar aprofundando isso aqui.
Não é nem esse o assunto aqui, certo? Mas o desdobramento é um processo anímico, ou seja, um processo da alma. É uma questão que nós temos esse recurso, quando estamos dormindo ou no estado alterado, nós fazemos isso, nós saímos do corpo, e isso é natural. Por mais que tenha gente que não acredite, que não aceite, isso é natural acontecer. E a gente entra no que a gente chama de animismo. Eu preciso falar sobre animismo hoje com vocês. Vamos lá. Animismo, gente, vem da palavra ânima. Ânima, do grego, significa alma. Tá? Toda vez que eu falo de animismo, estou referindo a coisas, recursos, situações que estão relacionados à minha alma. O desdobramento é um deles. Então, o desdobramento é um animismo? É. Eu não estou emancipando, eu não estou saindo do corpo, eu não estou tendo ações ou comportamentos com a minha alma que está ali desdobrada do corpo. Então, é um tipo de animismo, desdobramento. Certo? Então, todas as vezes que a sua alma emancipa, como assim emancipa? Ela sai do corpo e ela vive experiências, e ela, além de viver experiências, acessa recursos dela, que às vezes, porque o corpo físico é muito limitante, né? Nós que estamos encarnados, o corpo físico limita os recursos da alma, né? Por exemplo, a alma pode flutuar, ela não tem peso. O corpo não. Apesar que tem efeitos físicos aí, mas, enfim, a alma tem recursos que o corpo físico limita ela. Então, todas as vezes que você acessa recursos da alma, você está emancipando, você está num processo anímico, certo? Esse é um processo anímico. Aí, o que é a questão principal que a gente tem que saber aqui? É muito comum se ver em trabalhos de mediúnicos em que a pessoa, às vezes, está num processo anímico, ou a pessoa está numa manifestação ali e fala assim, é animismo. Existe uma vulgarização, eu preciso informar vocês, existe uma vulgarização desse termo, que muitos médiuns, por falta de conhecimento, falam que a pessoa está com um animismo, como se ela estivesse querendo enganar. Ou ela estivesse num processo em que ela estivesse muito desequilibrada e não estivesse sabendo o que está acontecendo. Pode ser que sim. Em uma porcentagem pequena, pode ser que isso aconteça? Pode. Mas existe muito preconceito. Às vezes está acontecendo algo ali e o médium, por não saber, isso é animismo. É animismo, como se fosse preconceito, sabe? A pessoa não sabe o que está fazendo, ou ela está enganando alguém, ou ela está querendo nos enganar. Isso é animismo. Então, o que é animismo? Animismo é todo e qualquer processo que a sua alma faz emancipada, acessando os recursos dela fora do corpo ou além do corpo, recursos que o corpo não pode ter, que ela acessa, inclusive em algumas memórias. A gente vai ver um caso aqui, tá? Então, esse é o processo de animismo. Olha só, a gente vai ler um caso aqui, a gente vai ler um caso de uma sessão mediúnica em que uma médium entra num processo anímico, mas que fazia parte de um tratamento dela, em que muitos poderiam achar que ali era um caso de mediunidade, um caso com uma conexão mediúnica. E não era um processo anímico, era um processo da alma. Eu vou contar o caso, porque falar antes, sem a gente entrar no caso, fica mais complexo. Então, vamos lá. Está na página, quem tiver com a apostila, está na página número 51 da apostila. Esse caso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 22 do André Luiz, Emersão ao Passar. Vamos lá. Não vejo a entidade... Peraí. Vamos lá. Imersão ao passado, onde uma senhora apresenta uma manifestação aparentemente mediúnica, cai em pranto convulsivo, comprimindo o peito com as mãos, dizendo ter sido apunhalada pelo ex-companheiro
com uma lâmina. Então, Hilário questiona curioso. Então, olha a situação. A mulher está no meio de uma sessão mediúnica, ela sente uma punhalada no peito, comprime o peito, sente a dor e fala que ela está sendo apunhalada pelo companheiro. E aí o Hilário, que é o amigo espiritual que está assistindo a sessão, questiona. Não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete. Nisso, o mentor Aulus explica que trata-se do passado da própria companheira, que diante do espírito do seu antigo desafeto, revive a experiência dolorosa que aconteceu no século passado. Mesmo com a reencarnação, trouxe consigo a memória cristalizada do episódio, despertada pela presença do antigo companheiro, que agora atua como seu obsessor em laços de amor e ódio. André Luiz, então, conclui que, apesar de parecer uma personalidade diferente, ela apenas exterioriza o mundo de si mesma. A fixação mental do presente pode nos trazer distúrbios no futuro, assim como a do passado nos traz sérios inconvenientes no presente. Daqui a pouco a gente vai falar de como lidar com isso. Percebe o que aconteceu? Olha só, ela estava numa sessão mediúnica. Ela é médium. E o antigo esposo dela, o esposo dela de outra reencarnação, se aproxima dela, porque ele era um atual obsessor dela. Igual ele diz aqui numa relação de amor e ódio. Né? Percebendo mediunicamente a presença dele, ela foi o gatilho para despertar uma memória. Não foi uma conexão mediúnica. Ela despertou uma memória do passado, regressão. Ela foi numa memória que estava cristalizada no espírito dela, na alma dela, revivendo o quadro quando ele assassinou ela. Ele assassinou ela com a faca. Quando ele se aproximou, mediunicamente ela percebeu ele. Talvez conscientemente ela não tenha percebido ele. Mas mediunicamente ela sentiu a presença dele. Isso foi o gatilho para acessar essa memória. Ao acessar essa memória, ela reviveu o momento. Foi um processo anímico. Ela acessou uma memória da alma, porque isso não aconteceu nessa reencarnação. Percebe o animismo aí? Ela acessou uma memória da alma, de outra reencarnação, reviveu e chegou a mesmo sentir. Ué, a gente já fez exercício aqui que eu fiz vocês salivarem, pensando que está com uma fruta na mão. Ou seja, tudo que o seu sistema nervoso comanda, o seu corpo reflete, né? O sistema, a mente, o corpo é um sistema único. Isso pode acontecer também com o sono? Pode. Então, nesse processo ali onde a pessoa... O que é reviver? É viver de novo. Ela reviveu. Ao acessar aquela memória, ela revive. E ao reviver, como foi uma memória muito intensa para ela, o sistema nervoso desencadeou todas as reações em cadeia que fez ela sentir a dor no peito. Então não foi mediúnico, percebe? Não foi outro espírito que se conectou a ela estava sentindo a dor de outro espírito. Ela estava sentindo a dor dela, do passado. Isso é animismo. E no porão da nossa existência. Né? No porão, gostei. No porão do nosso cérebro. Gostei. Entendeu? No porão do nosso cérebro, exatamente, seu Lu. Ele falou sobre isso mais ou menos. No porão do nosso Esse cérebro. sonho bizarro, muitos sonhos bizarros para nós, é que nós estivemos lá nesse porão. Um dia estava me contando sobre a história disso aí. Exatamente. Agora eu gostei dessa. Detalhe importante, uma palavra-chave, um termo, né? Não uma palavra, um termo, que são duas. Fixação mental. Guardem esse termo. Esse termo pode ser a causa de grandes males para nós. E por milênios. Se você se fixa demais em alguém ou em algo, em alguma situação, você continua trazendo aquilo com você. Seja energeticamente, seja espiritualmente. E isso vai continuando trazendo males para você. Inclusive, a fixação mental é uma das principais causas da obsessão.
vai falar isso mais para frente. Então, no caso dela, o trauma do desencarne dela, da última reencarnação, da reencarnação anterior, aliás, que foi pelo esposo, foi tão grande que ela fixou-se nisso. Sabe, ela ficou com aquilo mal resolvido dentro dela, que cristalizou essa memória nela. Mesmo com o esquecimento do passado, na reencarnação, na preparação para reencarnar, ficou ali no inconsciente espiritual, mas só que ficou mais superficial, mais fácil de acessar. No caso, com a simples presença do obsessor dela, do atual obsessor dela, foi o gatilho para acessar. Fixação mental é muito complicado, muito cuidado com aquilo que você fica alimentando na sua cabeça. Sabe? Aquilo que você fica o tempo todo ali pensando, não, mas fulano me xingou. Não, mas fulano me xingou. Não, mas aquele demônio me xingou. Você percebe que você vai alimentando, aquilo vai aumentando. Fixação mental é muito perigoso. E pode te trazer transtornos por milênios. E eu não estou exagerando, não. Porque você pode levar isso além das reencarnações. Traumas, ressentimentos, mágoas, enfim. Então, por causa dessa fixação mental dela, o gatilho da presença do ex-esposo trouxe esse processo. Certo? Diga, Karina. Você deu uma suspirada, achei que você ia perguntar alguma coisa. Pensei em algo. Ficou claro? Até aqui ficou claro? Ficou tranquilo? Animismo. Animismo, dá. A prova vai vir isso, viu? Na prova vai vir. Aí ele entrou ali como lidar, né? Que era o parágrafo que a gente não leu, né? Da mesma forma que com os espíritos sofredores perdidos no mundo, cego de ódio e da vingança, com amor, o chamado tato fraterno. Como diz Aulus, oferecendo a ela o verdadeiro amparo moral e cultural. Como assim? Gente, a pessoa em si, vamos pensar nessa média, né? Ela, concorda comigo que naquele momento ela estava perturbada? E ela passou por um processo de dor, de perturbação. Como você lidar com pessoas perturbadas? Pessoas desequilibradas? Exorcizando, xingando, batendo e dando choque? É assim que você trata as pessoas que estão sofrendo? Como que você trata as pessoas que estão sofrendo? Com carinho, com acolhimento, com compreensão, com amor, com zelo, com atenção, com caridade. Da mesma forma que você vai tratar uma pessoa que sofre, seja por qualquer motivo, se ela está num caso de obsessão, se ela está sofrendo pela dor de um luto, e se ela está num processo de desequilíbrio anímico, você vai acolher. Acolher. Compreender que é um processo de dor que ela precisa resolver, que é um processo que ela precisa de orientação, para que ela entenda o que está acontecendo, para que ela possa também ajudar a resolver, através da vontade dela. Por isso esse tato fraterno. Não é à toa que a nossa casa chama laços fraternos. Acolhimento, amor. Né? Você não trata um doente expulsando ele, marginalizando ele. Você que é enfermeiro, a pessoa chega lá machucada, você vai dar um bicudo, né? Vai embora, você está doente. Não. Você vai acolher, você vai cuidar da ferida, você vai tratar com carinho, com acolhimento. É assim. Então, colocar essa pessoa, primeiramente, acolher, entendendo que ela está num processo de dor, para acalmá-la e tirar ela da crise. Tirou da crise, colocar ela diante do conhecimento, esclarecimento, dar conteúdo para ela, apoio moral e cultural, dar conhecimento para ela entender o processo que ela se encontra, para que ela busque o conhecimento necessário para que ela supere aquilo. Aí a gente entra aí com as duas asas, a asa do desenvolvimento intelectual, conhecimento, e a asa do amor, que é o desenvolvimento moral. É assim que se acolhe. É assim que você recebe espírito obsessor.
É assim que você recebe espírito obsidiado ou pessoa obsidiada. É assim que você recebe qualquer pessoa que sofre. O primeiro passo para você cuidar dessas pessoas se chama... fugiu aqui a palavra. Quando você não julga... Nossa, sumiu. Estava aqui e sumiu. Fez assim, puf. Quando você não... Indulgência. O primeiro passo é indulgência. É você ter indulgência com a pessoa. Não julgar, ela está em sofrimento. Não julga. Está em sofrimento? Vamos acolher. O erro que ela cometeu para estar daquele jeito, ela já está pagando, gente. E cabe a ela entender, compreender e processar para não errar de novo. Não é você apontar. Ah, você está assim, continua fumando. Continua bebendo. É assim que você vai acolher? Não. Não. É mostrar, olha, vem cá, nós vamos te dar o remédio, você vai melhorar. Melhorou a dor? Ó, o processo do tabagismo causa isso. Percebe a diferença? Sem julgar. Indulgência. Primeiro passo é a indulgência. E aí você acolhe. Certo? Nessa parte aí, eu tenho uma mania, eu estou lembrando, até os animais mais ferozes, com o trato do amor, da compreensão, conseguiram dominar, né? É. Tem aquele caso daquele leão lá, né, que tá com os caras no pé. Como é que o domador consegue domar? Então o verdadeiro domador, ele doma pelo amor. O bicho gosta dele, porque ele trata com carinho. Olha lá, o que Martins Peralva nos traz no livro Estudando a Mediunidade, capítulo 36. Esse amparo moral, que diz o assistente, podemos defini-lo como paciência, carinho e consolo. Amparo moral, para tirar da crise. O cultural, ser-lhe-á ministrado pelo estudo evangélico e doutrinário, que além do esclarecimento, operar-lhe-á a modificação dos centros mentais, reajustando a mente. Percebe? Vamos pensar nessa médium que estava nesse processo anímico, acolhendo ela, tirando ela da crise, tirando ela da dor. É o primeiro passo, um amparo moral. Tirou ela da dor, aí você vai dar conhecimento para ela, evangélico. E aí ela vai entender o que é um processo de fixação mental, ela vai entender a importância de trabalhar a reforma íntima, a importância de trabalhar o perdão no coração dela, não porque é para o outro, é para ela, porque, de acordo com Jesus, como Jesus nos ensinou, você tirar o foco do problema, você para de dar força para o problema, né? Você coloca o foco na solução do problema, começando pelo perdão. Percebe? Então, através da fé raciocinada, do conhecimento, do evangélico, ela vai entendendo os processos, assim como a gente está fazendo aqui agora. Por que a gente está nesse curso? Para entender esses processos, para a gente buscar a nossa melhora própria e íntima, não é? E assim que lidar. Seja um processo anímico, sofrimento, seja um processo obsessivo de sofrimento, é assim que você vai acolher. Então, toda vez que você vê, assim, se você for numa casa espírita, numa sessão mediúnica, e você vê esclarecedor enxotando espírito, tá amarrado, prende ele, expulsa daqui. Está indo contra o evangelho. Está indo contra o ensinamento evangélico. Não foi isso que Jesus ensinou. Não é assim que você lidar com os sofredores. Mesmo que esses sofredores se apresentem de forma rebelde, revoltada, que te questiona, e quer te prejudicar, quer te matar, é com amor. Paga-se o mal com o bem. Então, todas as vezes que você vê uma sessão mediúnica, um esclarecedor, qualquer pessoa, enxotando espírito, amarrando espírito, queimando espírito, enfim,
Infelizmente, existem cultos religiosos que fazem isso. Imagina se fosse sua mãe. Imagina, olha o caso dessa mulher. O obsessor dela era o ex-esposo. Então, eles são espíritos afins. Imagina ela se vendo, pondo fogo nele, ou expulsando ele, amarrando ele, prendendo ele em algum lugar, açoitando ele. Percebe? E percebe o remorso que ela vai ter depois? Se você se vê, é um espírito obsessor que está te prejudicando ali. Aí você quer expulsar ele da sua vida. Aí você vai ver, foi sua mãe. Como você vai se sentir? Percebe? Os laços de obsessão, gente, muitas vezes são laços porque são espíritos afins. A obsessão não é porque o outro é mau. É porque existe falta de perdão entre as duas partes. As duas. Um está prejudicando porque já foi prejudicado. Então não dá para falar quem é o algoz e quem é a vítima. Às vezes parece que a vítima, coitadinho, está sendo obsidiado. Mas o que ele fez para ser obsidiado? Quem é o algoz de quem? Entende? Então só se resolve de um jeito. Tato fraterno. Mas nesse caso, um obsidiado, às vezes tem mais conhecimento do outro lado. Ele vê a família em certos pontos, ele quer ajudar. Às vezes pode, eu penso que quer ajudar, quer, entendeu? Ajudar a família não aceita ele. É onde que traz o nervosismo dele, a raiva, de começar a jogar as coisas para chamar a atenção de você. Às vezes ele não é tão ruim, eu penso. Ninguém é tão ruim assim, né, Salu? Não, tá vendo? Às vezes ele fala, gente, vocês estão agindo errado. Ele quer comunicar com nós, mas a nossa ignorância é tão grande. Aí quer exorcizar, quer demonizar a pessoa, expulsar, amarrar. Eu tenho negócio melhor, isso só for querer entender. Né? Nessa área aí, muitas vezes, uma maneira de você conversar com o paciente, no olhar dele, você sente. Seja sincero comigo. Você sente que é a gratidão, que você fica apaixonado pelo caso. Exatamente. No olhar de uma coisa. Ser humano, né? Humanismo. Semana que vem a gente vai falar sobre sonambulismo. Vai dar para falar. Gente, antes de encerrar, por favor, alguma dúvida sobre o processo anímico, emancipação da alma, recursos da alma, alguma dúvida? Ficou? Pessoal da internet, alguma dúvida? Processos anímicos? Fala, Suzana. A dúvida é o seguinte, para mim aqui tá complicado entender, né? Só que agora acho que não dá mais tempo, porque para mim ficou bem complicado entender. Tipo assim, né? Eu já vi pessoas, né? Que tem, assim, que não sabe, que tem mediunidade, não sabe essas pessoas que não sabem de nada e de repente vem um espírito nela e assusta todo mundo. Inclusive, eu estou conversando com uma pessoa que já teve um caso desse e conversou comigo. Eu falei, olha, eu não posso explicar, eu ainda não sei como é que funciona. Aí agora você vem falando desse animismo aí complicou mais ainda a minha cabeça, porque quando você ainda não sabe do assunto, você quer dar amor, mas você vai dar amor para quem? Para a pessoa que está recebendo, para o espírito, aí complicou tudo na minha cabeça. Mas assim que você puder, você me explica, porque eu sei que agora está curto tempo. Não, dá para explicar agora. É o seguinte, amor, aqui no caso, eu estou usando o exemplo desse caso que a gente contou aqui. Que aquela mulher que não estava mediunizada, ela estava num processo de animismo, porque ela não estava conectada a nenhum espírito. Ela estava sofrendo por uma memória dela, da alma dela. Então, o que ela precisava ali? Ela precisava de receber ajuda. Ela, aquela mulher ali, naquele momento de sofrimento, ela precisava receber ajuda. As pessoas em volta ali na sessão mediúnica tinham que acolher ela, conversar com ela, tirar ela da crise, entendeu? Acolher e amparar ela como se fosse uma pessoa doente que se estivesse acolhendo.
Por quê? Tem médium, tem casos de médium, pessoas que não têm conhecimento, que ficam julgando nesses casos. Ela não estava mediunizada nada, claro, era animismo. Tipo assim, como se a pessoa quisesse enganar a gente, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Sim. Muitos Então, até eu médiums... sei tudo. Deu para entender o que você falou. O que ficou difícil para mim entender vamos supor, eu estou aqui em Araraquara, encontro alguém que o espírito vem nela, né? Que eu já entendi no nosso estudo, que tem os obsessores, né? Por isso que precisa se fazer um curso para entender o que é obsessor, o que é espíritos, não sei, que chega a assustar, sabe? Inclusive, eu estou conversando com uma pessoa que está falando comigo, falou, Suzana, a pessoa, de repente, começava a virar o olho e, de repente, quebrava tudo e deixava todo mundo louco. Inclusive, essa pessoa morreu e o filho dela, na época que ela tinha esses filhos, aí eu não sei como dizer, mediúnica, eu não sei o que dizer, como falar. Inclusive, o menino não tem saudade dela, não deixa ninguém falar sobre ela, porque ele ficou assustado que ela recebia esses espíritos e ninguém sabia lidar. Inclusive, eu cheguei e falei para a pessoa, falei, olha, eu acho que a gente se conheceu até para me acalmar somente, eu estou fazendo estudo, e vou perguntar para o Wellington o que fazer para vocês poderem ficar mais calmos. Inclusive, todo mundo que ele encontra, ele fala, será, meu Deus, que perto da gente vai receber aqueles espíritos e deixar a gente louco? O filho dessa mulher, ele tem hoje 24 anos, e ele não deixa ninguém falar na mãe dele, porque ele pegou assim, um desespero tão grande, sabe, de espírita, que nem eu falo que eu sou Kardec, eles estão meio ressaltados comigo. Então, eu estou devagarzinho, fazendo eles entender que o kardecismo, como você falou, eu falei, olha, nós somos espíritas codificados de Kardec, Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, e por aí vai. Mas eles não entendem, eles sem sabedoria de nada, eles julgam o espiritismo de Kardec. Inclusive, o menino tem meio receio até de me reconhecer. Então, é uma situação complicada. Eu preciso aprender e estudar para poder passar para a pessoa, né? Exatamente isso. O que a mãe dele precisava? A mãe dele precisava de exatamente o que a gente está falando aqui. Ao invés dela ser julgada como doida, louca, espiritada, não sei o quê, ela precisava que alguém levasse ela para um lugar sério, que colocasse ela de posse, primeiro, do acolhimento moral, para mostrar para ela que ela não estava louca, que aquilo era um processo mediúnico e que aquilo era possível resolver, equilibrar aquele processo e colocar ela diante do conhecimento. Se ela fosse levada a uma casa espírita séria, ela teria sido acolhida com um tato fraterno, ela ia se desenvolver, ela ia estudar e ela ia poder usar da mediunidade dela não para entrar em crise e assustar os familiares, mas para usar a mediunidade dela para ajudar as pessoas, auxiliar esses espíritos inferiores que estavam ali conectando a ela, que precisavam da ajuda dela, mas por falta de conhecimento, por preconceito e por N coisas, ela não foi auxiliada e ela acabou desencarnando desequilibrada mediunicamente. É isso que eu disse, exatamente isso que eu falei. Ela não precisava de julgamento, ela não precisava ser julgada pela família ou por qualquer pessoa. Ela precisava ser acolhida, ela precisava ser levada para um centro espírita sério, que acolhesse ela, que desse ferramentas para ela entender, aprender a lidar com a mediunidade dela, fazer um curso de mediunidade, fazer um tratamento espiritual, para que ela entendesse os processos que aconteciam com ela, para ela se equilibrar. E depois de equilibrada, trabalhar lindamente, porque era uma mediunidade maravilhosa. Que ela tinha. Você sabe, pode até ser uma besteira que eu vou falar para você. Você sabe que a pessoa chegou e falou assim para mim, você recebe essas entidades? Sim. Aí eu falei, não, né? Mas na verdade eu ainda nem sei, eu nem sei, sabe? O negócio é tão sério, se tornou um tanto cômico. Eu falei, não, eu estou estudando o curso justamente para me aprender a lidar com isso. Aí a pessoa falou assim, mas o que você quer aprender? Eu falei, eu quero saber se eu sou uma passista, eu quero saber se eu sou uma fazer psicografia. Inclusive, a psicografia, talvez eu não tenha, aí contei do que a gente estudou aí, né, que eu não consegui psicografar nada, né, mas estou aí trabalhando a minha mediunidade. Então, eu sei que eu sou médium, todo mundo nasce médium.
Mas como você falou, Wellington, é a falta de conhecimento, é a falta de alguém chegar e explicar, entendeu? Então, Quando alguém te perguntar do curso, o que você está aprendendo, você fala que está aprendendo o Evangelho. Fala que você está aprendendo o Evangelho de Jesus. É isso que você está eu aprendendo. falei que a gente só fala sobre Jesus Cristo, que a gente é o caminho, né? O Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, às vezes é bem complicado por conta do preconceito, né? Mas tá calmo, tá tudo bem, tô devagarzinho, devagarzinho, falando umas palavrinhas que vêm para mim e a pessoa tá se acalmando. É isso aí. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Isso. É isso aí que eu queria falar. Tá certo. Esclareceu sua dúvida agora? Sim. Então tá ótimo. Pessoal. Eu vi que podia isso com a pessoa. A pessoa falou assim, não foi um negócio, eu falei assim, vai dar certo, em nome de Jesus. Aí ele falou assim, você é evangélica? Eu falei, não, eu estudo espiritismo, mas a base do evangelho é Jesus. Exatamente. Precisamos encerrar. Então convido você de novo a trazer o pensamento para o momento presente. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche seu peito de ar e solte. E vamos agradecer por mais esse momento, essa aula maravilhosa, esse momento de tirarmos tantas dúvidas, esclarecer tantas coisas. Principalmente agradecer a espiritualidade pelo acompanhamento que nos dão toda semana aqui, junto com a gente, nos amparando, nos incluindo, nos inspirando nas perguntas, nas respostas, no entendimento de cada lição. Enche seu peito de ar e solte, agradeça, isso. E usando a gratidão, volte a irradiar novamente. Irradie. Faça com que a sua luz se expanda mais uma vez, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra. Isso, irradie. Nós vamos nos conectando uns aos outros agora, irradiando as nossas luzes. Num processo de reequilíbrio, onde vamos acionando os recursos de gratidão, de plenitude, de serenidade, de tranquilidade. Respire. Isso. Irradiando, conectando com a espiritualidade nesse momento. Nós oramos a oração que nosso amigo nos inspirou e nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Que Jesus ampare e proteja cada um de vocês.